Olá, irmãos, a paz do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. O que é nascer de novo? O batismo nas águas, ele salva? A morte de Jesus também nos justificou dos pecados futuros? Como é isso? O que eu preciso fazer para ser justo? Outra pergunta. Se ser santo significa ser puro e perfeito, como a Bíblia pode chamar de santo um homem que é falho e pecador? Se a Bíblia diz que a um justo sequer, e se todos foram destituídos da glória de Deus porque pecaram, como a gente pode ser salvo? Essas e outras perguntas estaremos respondendo agora na Escola Bíblica para os irmãos. Irmãos, a paz do Senhor, hoje estaremos estudando aí a lição de número 13 da nossa Escola Bíblica Dominical, que é a última lição do primeiro trimestre de 2020. Desde já quero pedir desculpa aos irmãos pelo tempo de postagem, pois tive problemas aqui com a edição do vídeo, mas graças a Deus estamos aí para trazer a aula para os irmãos e tive que regravar o vídeo novamente. Irmãos, o tema de hoje é um tema muitíssimo importante, a falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. Sabemos que esse tema faz parte de uma grande matéria, né, da teologia, que é a doutrina da regeneração, e os objetivos que o comentarista deixou para essa lição de hoje são três, que é o nascimento, a justificação, a santificação do novo homem. Então nós estamos estudando rapidamente, pois também eu não posso ser muito extensivo para não ficar pesado aos irmãos. Então vamos tratar esse tema, né, do novo homem Jesus Cristo bem sintetizado, bem rápido, bem direto, dinâmico para os irmãos. Então a primeira pergunta é: o que é nascer de novo? Sabemos que o contexto que está embasado esse tema da escola bíblica se encontra em João capítulo 3, versículo de 1 a 16, onde Nicodemos vai encontrar com Jesus à noite para conversar com ele e tirar também a sua própria dúvida, a dúvida que ele mesmo tinha, que se de fato Jesus era o homem que ele imaginava, ele queria ser. Nós podemos ver que Nicodemos, ele não era um homem comum, tá? Nicodemos, ele fazia parte, ele era membro do Sinédrio, ele era mestre da lei, então não era uma pessoa qualquer da sociedade, ele tinha um certo status, um certo reconhecimento, tanto que o próprio Nicodemos, ele defendeu a Jesus no Sinédrio, diante de outros mestres da lei ali, e também ele foi um grande responsável no ministério de Jesus, teve uma grande importância, não só por acreditar, por ser favorável ao ministério de Jesus, como também nós vimos que ele acompanhou Jesus até o final do seu ministério aqui terreno, tanto que ele, junto com José de Arimateia, ele aí sepultou o corpo de Jesus após a sua morte de cruz. Então Nicodemos é um personagem bíblico importantíssimo e significante para o ministério de Cristo. Então foi relatado isso também na Bíblia Sagrada. Quando Nicodemos vai encontrar com Jesus, ele já vai com um preconceito formado. Ele cria que de fato Jesus era um homem diferenciado, porque ele vai falar o seguinte: Rabi, sabemos, detalhe, que Rabi já é um termo grego de autoridade, que é um mestre. Então ele vai falar: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Ou seja, ele tinha uma fé, ele tinha já um pré-conceito por parte de Jesus Cristo. Então ele já foi encontrar com Jesus tendo uma predisposição daquilo que Jesus representava para ele. Ele cria que Jesus era o enviado de Deus. Então Nicodemos, ele foi ali apenas para ter uma experiência com Jesus e para ter uma confirmação de uma convicção que ele já carregava consigo. Sendo que agora Jesus, ele vai começar a traçar um diálogo com Nicodemos para que Nicodemos entendesse qual era a sua missão terrena. Porque muitos pensavam que Jesus iria estabelecer um reino terreno, implantar um reino terreno, tirar e abater o Império Romano e ali implantar o seu reino. Mas não. O reino que Jesus estava implantando não era um reino terreno, em si um reino celestial. Então aqui Jesus começa a conversar com Nicodemos, desenvolver um diálogo, explicando para ele e fazendo com que Nicodemos separasse o que era carnal e o que era espiritual. Tanto que Jesus vai falar para ele: ó, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então Jesus começa a fazer aqui um paralelo para que Nicodemos entendesse, mesmo que de uma forma figurada, qual era a missão dele aqui na terra. Então Nicodemos começa aqui a entrar no cenário do que Jesus queria explicar para ele. Tanto que ele vai falar o seguinte: necessário é nascer da água
e do Espírito. Só parafraseando e contextualizando para poder ser sintético, né? Ter uma síntese e bem dinâmico e rápido e direto para os irmãos. Jesus vai falar sobre alguns dialetos, algumas linguagens, sobre nascer da água e do Espírito. Água, sabemos que tem um símbolo de purificação. Então Jesus está falando para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer da água, você precisa ser purificado, porque em Efésios 5:26 vai dizer o seguinte, abre aspas, purificando pela lavagem da água, pela palavra. A palavra purifica, ou seja, você, Nicodemos, precisa ser purificado. Aqui pela água, que simboliza a purificação. Então você pode me perguntar, Marcos, essa linguagem que Jesus estava falando de ser de água, nascer da água, não é o batismo nas águas? Não. Jesus aqui está fazendo um paralelo, um exemplo e uma linguagem objetiva e também bem direta para que ele entendesse o que ele queria dizer. E essa nascer da água aqui, que Jesus está falando para Nicodemos, não é o batismo nas águas. Não quero eu descredibilizar o batismo nas águas, porque é uma das ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja. Lembrando isso, que é muito importante também, as duas principais ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja, que as igrejas cristãs durante séculos praticam, é o batismo nas águas e a ceia do Senhor, que é o memorial do sacrifício. E o batismo das águas, ele é uma declaração pública de um novo nascimento para com Deus. Então, é uma ordenança muito séria, mas não quero descredibilizar o batismo, mas dizer que essa conversa, esse diálogo, essa linguagem que Jesus está utilizando aqui com Nicodemos, não trata-se do batismo nas águas, mas sim do nascimento, da purificação através da água. Aqui também é muito importante nós refrisarmos que ele vai falar o seguinte também, o nascimento do Espírito. O que é nascer do Espírito? Nascer do Espírito, ele está dizendo para Nicodemos, você precisa ter em você o fruto do Espírito, que é mediante ao reflexo da minha palavra, do meu Espírito, que é em Gálatas 5:22, vai trazer aqui, todos conhecem, onde Paulo vai falar aos Gálatas sobre os frutos do Espírito, que é amor, mansidão, temperança, longanimidade, tudo isso é fruto do Espírito. Então, quando você tem o Espírito de Deus em você, o fruto dele reflete em você, porque esse reflexo é o reflexo do caráter de Deus. Então você não pode apenas nascer da água, mas também nascer do Espírito. Não basta você ser purificado, mas você tem que deixar o Espírito do Senhor habitar em você, para que o caráter de Cristo, o caráter de Deus esteja dentro de você. E mais à frente ele também vai falar sobre o vento, que assim é o nascido do Espírito, que assim como o vento nós não sabemos nem de onde vem, para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, o vento ele sopra onde quer e ouve a sua voz. Ninguém sabe para onde vem e nem para onde vai. Ou seja, quem é nascido do Espírito não age mais pelos seus próprios pensamentos, não age mais pelos seus próprios conceitos, não age mais pelos seus próprios preconceitos. Ele age e faz e fala aquilo que o Espírito de Deus direciona. Onde o Espírito de Deus soprar, quem é nascido do Espírito vai. Onde o que o Espírito do Senhor falar, aquele que é nascido do Espírito fala. O que o Espírito do Senhor direcionar, o nascido do Espírito ele vai. Então o destino de quem é nascido do Espírito é soprado por quem é nascido do Espírito. É soprado pelo próprio Espírito. É isso que Jesus está querendo dizer com o termo vento do Espírito. Quem é nascido do Espírito, ok? E outro ponto muito importante também, que nós temos que frisar aqui, é sobre a salvação. E uma das perguntas aqui que eu também provoquei aos irmãos e quero responder também durante essa lição é a seguinte: se a Bíblia diz que não há um justo sequer na terra e que todos os pecadores estão destituídos da glória de Deus, como nós podemos ser salvos? Sabe de uma coisa? Todo projeto de salvação, o critério é apenas de Jesus Cristo. Todo mérito da salvação é exclusividade de Jesus Cristo. Mas então não preciso fazer nada para ser salvo? Não precisa. Não precisa. Como assim eu não preciso fazer nada para ser salvo? Não, porque temos que tomar muito cuidado
com esse tipo de assunto, pois se eu falar que sirvo para ser salvo, que louvo para ser salvo, que vou à igreja para ser salvo, que jejuo para ser salvo, que faço tudo para ser salvo, eu estou tirando o crédito da salvação de Jesus, descredibilizando o ato salvífico de morte da cruz de Jesus, que só pertence a Ele, para o ato de obra que eu vim a fazer para merecer a salvação. Não, a salvação é mérito exclusivo de Deus. Vem apenas dele, não há nada que eu possa fazer que me faça merecer a salvação. Não há nada que eu possa fazer que me faça pagar a salvação. Não há nada que eu possa fazer que possa acreditar em mim algo que me dê condições de ser salvo. Não. O mérito da salvação, aprenda isso é muito sério, é exclusivo de Jesus. Tanto que em Efésios 2:8 vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O que eu preciso fazer para ser salvo? Apenas uma coisa. Qual? Ter fé. Então, buscar ao Senhor pela fé, louvar ao Senhor pela fé. Não que você venha merecer, mas porque através da sua fé, Jesus irá te salvar. Ou seja, não há nenhuma ação de você para com Jesus para que você mereça, mas sim de Jesus para com você, através da sua misericórdia, através de sua infinita graça, para que você, na fé que tem nele, ele te resgate através da salvação. Então, todo mérito de salvação é exclusivo de Jesus. Um outro versículo muito importante para embasar isso que eu estou falando, em Hebreus 7:25, vai dizer o seguinte: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Ou seja, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus. Ou seja, Jesus é o único que pode aproximar a humanidade caída do Pai. É o único. Porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto é muito curioso, já disse algumas vezes na sala de aula, porque Jesus estava falando acerca do Pai. E o certo na conotação, no certo português, seria falar o seguinte: ninguém vai ao Pai. Mas ele falou o seguinte: ninguém vem ao Pai. Por que ele não falou vai e sim vem ao Pai? Porque o Pai estava nele. Então quem vinha a ele, via o Pai. Quem via a ele também via o Pai. Não só apenas vinha ao Pai, mas também como via o Pai. Então o Pai estava nele. Por isso que ele não falou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai, mas ninguém vem ao Pai. Então é muito interessante também essa conotação dessa natureza que nós estudamos também na semana passada, de o Pai estar nele, de ele ser 100% homem e também ao mesmo tempo 100% Deus. Ele estava sempre no Pai e o Pai estava sempre nele. A justificação também é um assunto muito importante, que foi uma das indagações que eu fiz para os irmãos, dizendo: o que é preciso para eu ser justo? Eu preciso fazer alguma coisa para ser justo? Eu preciso fazer algo para ser justo? Como eu posso ser considerado justo diante de Deus? Vamos aprender agora. Olha só, abre aí na sua Bíblia, em Romanos capítulo 3. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo começa arrebentando com a gente. Olha só, versículo 10 em diante. Como está escrito, vou ler aqui: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, os seus caminhos a destruição e miséria, e não há quem conhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no versículo 20 do capítulo 3 de Romanos, Paulo finaliza dizendo: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, Paulo está dizendo: não há nenhuma obra em carne que você possa fazer para receber o título de ser justo diante de Deus.
Porque, mais uma vez, assim como a salvação, assim como o processo de santificação, a justificação também vem de Jesus Cristo. Paulo disse no versículo 20 do capítulo 3 de Romanos: por isso, nenhuma carne será justificada diante deles pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nenhuma obra pode se justificar que você faça a justificação da parte de Deus. Ninguém se justifica pela obra. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, remido por nós na cruz do Calvário. Então, ou seja, não há nenhuma obra que eu faça que eu seja justificado? Não. Não há nenhuma obra que você faça que você possa se auto-intitular justificado. Sabe por quê? Eu não sou justificado porque eu sou bom. Eu não sou justificado porque eu jejuo. Eu não sou justificado porque eu oro. Eu não sou justificado porque eu faço sacrifícios. Eu sou justificado porque Jesus, ele se sacrificou. Eu não sou justificado porque eu sofro pela causa. Eu sou justificado porque Jesus morreu pela causa. Eu não sou justificado pelo que eu faço, mas eu sou justificado pelo que Jesus fez por mim e por você e por todos nós na cruz do Calvário. Isso é muito sério. Não há nada que nós venhamos a fazer que justifique em nós, que se ache justiça em nós pelo que nós fazemos de obra. Tudo é mérito exclusivo de Deus, somente dele. Você não é justo porque você pratica justiça. Você é justo porque ele te justificou. É ele que te justifica. Olha só, outra informação muito importante também é que nós podemos trazer aqui sobre o processo de justificação, que foi uma das perguntas também que eu falei para os irmãos provocando, e essa daqui é bem provocativa. Eu quero trazer para os irmãos: a morte de Jesus também nos justificou dos pecados futuros? Pense nisso daí. É muito provocativa essa. A morte de Jesus, ela também nos justificou dos pecados futuros? Como é isso? Preste atenção. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 5, o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, aqui Paulo não está dizendo apenas o pecado do povo contemporâneo a ele. Ele está dizendo do pecado da humanidade. Todos pecaram. Desde o primeiro homem, Adão, até o último, antes do arrebatamento da igreja. Todos pecaram. Só teve um justo na terra, que é Jesus, que não pecou, que foi 100% homem, 100% Deus, sem mácula, sem ruga, com suas vestes brancas. Foi único. Não houve pecado nenhum nele, nenhuma iniquidade se achou nele, só ele. Então aqui, Paulo vai dizer, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, ou seja, nós somos co-herdeiros do pecado de Adão. Em Romanos capítulo 5, ele vai continuar dizendo no versículo 14: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, ou seja, até mesmo que não pecaram à altura de Adão, também receberam o pecado. Também compartilharam o pecado, porque através do pecado de Adão, disseminou o pecado no mundo. Ou seja, a morte entrou por Adão e reinou desde a queda, e atingiu aqueles que não pecaram semelhante da gravidade da transgressão de Adão. Mas Adão era também uma figura daquele que havia de vir, ou seja, Jesus Cristo, que teologicamente é considerado o segundo Adão. Então, o próprio salmista, no Salmo 51, versículo 5, vai dizer: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Sabe o que o salmista está dizendo? Está confirmando, eu já nasci em meio à iniquidade, e em pecado eu fui gerado. Ou seja, não haveria possibilidade de justificação para ninguém. Não haveria possibilidade de justificação para a humanidade, porque nós já nascemos em meio ao pecado, e em iniquidade nós fomos gerados. Mas vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 17 vai dizer o seguinte: porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse,
muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo aqui aos romanos, se por um homem entrou o pecado, por um também reinará a justiça. Quem? Jesus Cristo. Então, quando eu recebo a justiça de Deus, ela me faz me comportar de maneira justa. Então eu não faço justiça porque pratico a justiça. Eu sou justo porque Ele me justificou. Mas presbítero Marcos me responde, mas então a morte de Jesus também nos justificou dos pecados futuros? Sim ou não? Antes dessa resposta, eu quero deixar 2 versículos para os irmãos. Primeiro, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o segundo, primeira epístola de João 1,7, que diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aqui, João está dizendo o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, não apenas o pecado do seu povo contemporâneo novamente, não. Ele está falando de todo o pecado da humanidade, desde Adão até o último homem. Jesus veio por esses homens. Jesus veio para remir todo o pecado da humanidade. Quando também a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, é todo o pecado da humanidade. Deus resgatou através da morte do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário o primeiro pecado de Adão e de toda a humanidade que viria após ele. Ou seja, Jesus não só nos purificou dos pecados do passado, antes dele, ou seja, de Adão, antes de Jesus exercer o seu ministério, até dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, todos esses que viveram antes dele, mas também os que viveriam após esse ato da redenção de Cristo através do Calvário. Sim, Jesus também nos perdoou dos pecados futuros. Ou seja, mas você pode se perguntar o seguinte: mas então você está me dando carta branca para pecar? Não, você pecava sem mesmo ter carta. Você não precisa de carta para pecar, você já é um pecador. Então o que você faz ter o crédito de reconciliar-se com Deus toda vez que você peca? Vou ler para você agora. Romanos 4, de 1 a 5, vai falar sobre Abraão e a justificação pela fé. Vai dizer o seguinte: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Por quê? Porque nós não somos gloriados pelas obras. Pois, que diz as Escrituras? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Por quê? Porque não há obra nenhuma que nos faça ser justo diante de Deus e ser justificado diante de Jesus Cristo através da sua morte redentora. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então o que faz você, mesmo sendo pecador, mesmo os pecados que você vai cometer depois, daqui no futuro, é a sua fé. É você crer em Deus. Abraão não conhecia Jesus. Ele não tinha ideia que Deus enviaria o seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Mas tem uma coisa: ele creu em Deus. Então o que nos faz ser justificado dos pecados? A nossa fé, a nossa crença em Deus. Então eu considero, para poder exemplificar e dinamizar a aula para os irmãos, vamos supor que a salvação, a nossa fé que os pecados possam ser perdoados, é como se fosse aqueles cupons que os sites, disponibilizam para aqueles que querem fazer compras e tem um desconto na compra que você for fazer. Então a compra que você for fazer é a graça de Jesus Cristo que está disponibilizada já para você. Mas para que você alcance, resgate, reivindique essa graça, você precisa ter o cupom de desconto. O que é esse cupom de desconto? É a sua fé, é a sua crença em Deus. Ou seja, Deus também já te perdoou dos pecados futuros. Mas o que eu preciso fazer para resgatar esse perdão de pecado? É a minha fé em Deus, é a minha humanidade, é a minha verdade, é a minha humildade e o meu coração quebrantado perfeito diante de Deus. Porque Deus conhece quando eu chego para Ele com interesses, quando eu chego para Ele de falsidades.
não seja um Judas que teve remorso pela morte de Cristo, mas seja um Pedro que de fato ele rasgou o seu coração e chorou amargamente pelo pecado que ele havia cometido. A diferença de você receber o perdão e não receber o perdão pelo pecado que cometeu é se você tiver a síndrome de Judas ou tiver a síndrome de Pedro. Se você tiver a síndrome de Judas, você vai morrer espiritualmente, mas se você tiver o caráter de Pedro, por mais que você peque, ele é suficientemente perdoador para olhar para você com um olhar de misericórdia e te resgatar da perdição do pecado e te dar a redenção através do seu amor. Isso aqui é muito sério. Então Jesus não só perdoou a humanidade dos seus pecados do futuro, como também resgatou o mais antigo pecador. Eu vi algo muito interessante esses dias na televisão e fui pesquisar um pouco sobre isso, que é uma história, tá? Não é um fato, a história, mas também existem muitas evidências, tá? dessa história. Não consta na Bíblia, mas são umas histórias verídicas que podemos considerar como verídicas, porque várias fontes bem de boas credibilidades, né, justificam essa história que eu vou falar para os irmãos, que até comprova essa questão que Jesus também resgatou o pecado, né, da humanidade desde o princípio. E essa história vai tentar confirmar isso através dessa tradição judaica cristã. Porque existe uma tradição judaica cristã, especialmente, né, que se refere ao lugar da sepultura de Adão. O lugar onde Jesus foi crucificado, chamado Monte Caveira, tradicionalmente, até hoje, até hoje, embaixo do Monte Caveira, existe um lugar chamado a Capela de Adão. Isso é fato. Se você for hoje lá em Israel, embaixo do Monte Caveira, onde Jesus foi crucificado, existe uma capela chamada Capela de Adão, onde os historiadores e os judeus cristãos acreditam que ali, naquele mesmo lugar, abaixo do Monte Caveira, foi onde Adão ele foi sepultado. Então, Orígenes vai falar sobre isso. Orígenes, né, foi nascido em Alexandria do Egito no ano de 185 depois de Cristo, e também argumenta, né, a tradição relativa ao sepulcro de Adão no mesmo lugar da crucificação de Cristo, que é de origem hebraica. Quem vai falar também um pouco sobre essa tradição judaica cristã Eusébio, né, de Cesareia, que é também um historiador muito conhecido também, tem vários créditos também em suas histórias. E ele vai falar sobre isso. E recentemente eu vi algo que confirmou também essa teoria, que é um documentário do National Geographic com o tema A História de Deus, com aquele ator Morgan Freeman. Ele vai também falar sobre isso, acompanhado de um historiador, que vai contar essa história para ele, que debaixo do Monte Calvário, Monte Caveira, existia a Capela de Adão, que muitos acreditam, os próprios judeus acreditam que ali estaria sepultado o corpo de Adão, o primeiro homem. Ou seja, qual é a tese dessa crença judaica, essa tradição judaica? Que quando Jesus morreu na cruz, estava lá ainda em vida na cruz, com a coroa de espinhos na cabeça, os seus cravos nas mãos, os seus cravos nos pés. O sangue de Jesus Cristo escorria pelo madeiro, penetrou na terra, no terreno onde estava a cruz, e o seu sangue penetrou até a sepultura de Adão, como se estivesse falando: eu estou resgatando agora e remindo até o primeiro homem, para se cumprir de fato o versículo que nós lemos aqui, que Jesus ele veio para purificar o homem de todo o pecado, ou seja, todo homem, de todo mundo, todo homem que em vida irá nascer aqui na terra, e todo o pecado que por eles forem cometidos, eu na cruz estarei justificando esses homens de todo o pecado. E como eu faço para resgatar esse pecado? Crê em Jesus Cristo. Então, eu achei muito interessante essa abordagem aqui também do sepulcro, né, de Adão, ou da Capela de Adão, que é uma tradição muito forte em Israel, dos judeus cristãos, falando sobre essa possibilidade de Jesus Cristo, através do seu sangue,
penetrado no terreno da cruz, alcançado a capela de Adão, o sangue ali, os ossos, né, de Adão que estavam sepultados ali debaixo do Monte Caveira. Muito interessante, no mínimo, né, muito interessante. Isso daqui também uma grande história, um grande fato, uma grande tradição judaica que é crida aí até hoje por muitos. Então, Jesus, sim, ele resgata também os nossos pecados do futuro. Ele morreu por nós, por todos os pecados, não só aqueles que vieram antes dele cometeram, como aqueles que virão ainda após mim, após você, irão cometer. Ele morreu por todos os pecados. A reivindicação do perdão desse pecado vem apenas através da fé em Jesus Cristo, ok? Então vamos lá, falar um pouquinho aqui sobre santificação, tá, ok? Santificação. Vamos lá. A pergunta que eu fiz também para provocar os irmãos, vou fechar já porque já estamos em 30 minutos de vídeo, para ser rápido aqui o objetivo e fechar para os irmãos. Se ser santo significa ser puro e perfeito, como a Bíblia pode chamar de santo um homem que é falho e pecador? Bem, sabemos que a santificação não está no usos e costumes. Sabemos que a santificação não está no comprimento do seu cabelo, não está no comprimento da sua saia, se você usa calça comprida, bermuda, short, saia, não está nisso. A santificação, ela não é apenas externa, mas principalmente interna. Então, a frase que eu ouvi, que eu achei muito interessante, que Deus, por vezes, ele vê quem nós somos, não apenas quando nós estamos em público, mas quando nós pensamos que estamos sozinhos. É aí que o nosso caráter se revela. É aí que a nossa verdadeira identidade se revela. Quando nós pensamos que estamos sozinhos. Porque é muito fácil eu apresentar um estereótipo, é muito fácil eu apresentar uma embalagem de uma pessoa que eu não sou. Eu engano a muitos, eu posso enganar muitos. Assim como Samuel, pelos filhos de Jessé, foi enganado. Porque Deus falou para Samuel, Samuel, vai na casa de Jessé o belemita, que lá eu me tenho provido de um rei. Mas Deus não falou quem seria ungido, porque o próprio Samuel tinha que ter uma lição da parte de Deus. Porque o próprio Deus falou para Samuel, Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então a santificação é mais no interior do que no exterior. Colossenses, Paulo vai falar aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 20 e 23, dizendo: se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, em humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, a santidade não é apenas coisas terrenas e doutrinárias e costumes que eu faço, pois tudo isso foi criado pelo homem. Aqui, isso não sou eu, é Paulo que está dizendo. Como símbolo de até certa aparência, devoção e sabedoria e voluntariedade e de humildade, mas não tem valor algum, pois a santificação ela é interior. Uma frase que eu sempre digo nas minhas ministrações quando eu posso, como cabe o contexto, é o seguinte: roupa, irmãos, não define nível de santidade de ninguém, mas a santidade que há em mim e que há em você vai ditar, através de Jesus Cristo, a santidade que há em mim e que há em você. Roupa não dita nível de santidade, mas a santidade que há em mim vai ditar em mim a sensibilidade de saber o nível de roupa que eu vou vestir, o nível de linguajar que eu vou falar, o nível de lugar e ambiente que eu vou frequentar. A santidade também é evidenciada pelos nossos atos, porque eu sou santo e não demonstro atitudes e declaro em minha vida, em meu comportamento, a salvação, tem algum contexto aí errado. Eu preciso contextualizar com as minhas obras o que eu tenho dentro de mim. Porque eu não posso externar nada que eu possa fazer se em mim não tiver a mudança primeiro. Então a santificação começa de dentro para fora. E isso de fato é evidenciado pelas nossas obras, pelo nosso comportamento e pela nossa devoção e temor a Deus também. Ok? Então, irmãos, santidade é um estado e santificação é um processo.
Então nós devemos sempre estar em processo de santificação. Hebreus 12:14 vai dizer o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, seguir a paz, assim como a santificação, é buscar, é galgar. Ou seja, sempre você está trabalhando para ser santificado em Cristo Jesus. Mas também 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 vai dizer: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, nós devemos deixar revelar em nós o caráter de Deus, os frutos do Espírito que deve estar em nós, que deve ser evidenciado por nós, que nós falamos já agora mesmo nessa aula um pouco tempo atrás. Os frutos do Espírito, sim, devem ser evidenciados pelos servos do Senhor. Ok? E em João capítulo 17 também vai dizer o seguinte: santificai-vos na verdade, a tua palavra é verdade. Ou seja, você só consegue avançar com mais eficiência no processo de santificação através da meditação e a prática da palavra de Deus. Não só na ortodoxia, mas também na ortopraxia. Não só você lendo e meditando, mas como também evidenciando e praticando a palavra de Deus. Isso é verdadeiramente a santificação. E nós devemos sempre manifestar essa santificação, a santidade diante de Deus e diante dos homens. Porque em Salmo 93:5 vai dizer: a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Glorificado seja o nome de Jesus. Então aqui falamos sobre o processo de salvação, novo nascimento, justificação, santificação, e sabemos que o processo não termina aqui, porque ainda há um último. Qual? Glorificação, onde Paulo mesmo vai dizer que nosso corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade, e cumprir-se-á o que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Cremos na palavra do Senhor Jesus. Você já foi salvo? Você já nasceu do Espírito? Você já foi justificado? Você está buscando um processo de santificação diária? Se prepare, porque se você permanecer nesse caminho, o último será a glorificação, onde eu e você, cada um de nós, iremos morar com Jesus na glória celestial. Obrigado pela atenção dos irmãos, Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém.